Olá, muito bom dia, 21 de junho de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Lei Seca completa 10 anos, mas ainda é desrespeitada por brasileiros que bebem e pegam volante. Instituto Dataem divulga pesquisa de intenção de votos dos eleitores, dessa vez no município de Barra do Corda. Africanos refugiados recebem autorização para tirar CPF e apostam em dias melhores aqui no Maranhão. Definido horário de funcionamento do comércio em Imperatriz no dia do jogo do Brasil no Mundial. E no esporte, TV Difusora transmite ao vivo o primeiro jogo entre Ceará e Bahia pela semifinal, outra semifinal da Copa do Nordeste. É aqui no terreiro do Bom Dia Maranhão, uma das atrações do São João de todos 2018. A cantora Flávia Bittencourt. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira. A partir de agora, o Bom Dia Maranhão já está no ar, trazendo muita informação a todos que acordam com a gente, acompanham a TV Difusora logo cedo, toda a nossa programação entrando logo depois do Bandeira 2. Agora são 7 horas e 1 minuto, mais de que 3 letras a sigla CPF pode significar para os africanos que vieram para o Maranhão uma vida digna, ainda que distante da família e da terra em que nasceram. Eles acabam de receber uma autorização para tirar o documento e torcer por dias melhores aqui no estado do Maranhão. Parte do grupo aproveitou a tarde chuvosa de quarta-feira para acompanhar os jogos da Copa do Mundo pela televisão. A concentração deles é uma clara demonstração de que o futebol é sim uma paixão mundial. Em um determinado lance, houve até um grito de gol. Por enquanto, os 25 imigrantes permanecem alojados no ginásio Costa Rodrigues, no centro da capital. Cada vez mais, eles parecem gostar do Brasil e não escondem a vontade de ficar. Nós queremos ficar legal para poder ficar aqui no Brasil. Sem documento, sem legal, não fica tranquilo aqui no Brasil. Os 25 africanos foram resgatados há cerca de um mês. Foram 33 dias em alto mar. O grupo, que saiu de Cabo Verde com destino ao Rio de Janeiro ou São Paulo, acabou parando na costa maranhense após a embarcação sofrer problemas mecânicos. Entre eles, 19 são do Senegal, 1 de Serra Leoa, 3 da Guiné e 2 da Nigéria. Agora eles acabam de conseguir mais uma vitória. Depois de uma solicitação da Defensoria Pública da União, todos terão acesso ao cadastro de pessoa física, o CPF. A Defensoria ainda tenta conseguir o visto permanente dos 25 por meio de uma ação coletiva. A autorização para a emissão da documentação legaliza a permanência deles aqui no Brasil e garante outros direitos, como, por exemplo, a possibilidade de trabalharem como qualquer cidadão. Tudo quero ficar aqui em São Luís. Porque gente de São Luís, eles têm coração aberto, muito aberto. Por isso eu quero ficar aqui. Pois é, são 7 horas e 3 minutos agora e a chamada Lei Seca acaba de completar uma década, mas apesar de ser aprovada pelos brasileiros, ainda é desrespeitada por muitos deles que insistem na combinação álcool e direção, que é criminosa e pode até matar. Nas ruas, todo mundo elogia ela. É ótimo, muito bom essa lei, pelo menos melhora o acidente de trânsito, né, que é horrível. Excelente, excelente. Falta educação, né? Educar o povo praticamente, né? Que tem muitos que não ligam para esse tipo de coisa. Mesmo assim, muita gente também admite que já dirigiu após ingerir bebida alcoólica. Já? E o que você acha da Lei Seca? Tem que ser cumprida, né? Segundo o Fórum Nacional da Lei Seca, 30% dos condutores brasileiros, apesar de concordar com a Lei Seca, admitem permanecer combinando bebida e direção. 1.258 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro em blitz realizadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Militar neste ano. Elas preferiram pagar a multa de R$ 2.934 do que correrem o risco de serem presas, como aconteceu com 22 condutores neste período. Em proporção, apesar de alto, o número é menor que no ano passado, quando ao todo 4.126 condutores se recusaram a fazer o teste e 57 foram presos. O cidadão ele tem que entender que a fiscalização existe, né, exatamente para que ele possa ter essa consciência, para que o cidadão, quando saia da sua casa, saia do bar, ele tenha certeza
que haverá uma fiscalização e que por isso ele não poderá dirigir o seu veículo. Dirigir embriagado, segundo o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, é uma das 3 principais causas de acidentes de trânsito que geram invalidez e mortes precoces no Brasil. Nesta semana, a Lei Seca completou 10 anos, uma comemoração em meio à resistência da população em cumprir a determinação e também avanços na legislação. Em 2014 foram feitas somente 8 operações. Em 2015 já fizemos 120, em 2016 150. Em 2017, que foi o ano passado, nós superamos a marca dos 300. E agora, no primeiro semestre, os números são até abril, 150 operações de lei seca. Com as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a pena para motoristas bêbados que atropelam e matam pedestres varia de 5 a 8 anos de prisão. No ano passado, 190 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito em São Luís, número pequeno em relação às 246 vítimas registradas em 2016. Primeiro leva o etilômetro, apresenta o que é o etilômetro, faz os testes de forma educativa, sem qualquer tipo de penalidade, conscientiza aquela pessoa que está consumindo bebida alcoólica de que não poderá pegar um veículo automotor assim que sair daquele local, e esse trabalho tem rendido alguns resultados para a gente. Fazendo esse trabalho, né, mas essencialmente nós acreditamos que a educação é o ponto fundamental. É tanto que o BPRV hoje ele instituiu o PROETRAN, que é o Programa Educacional de Trânsito, onde os nossos policiais trabalham fortemente a questão educativa, não só na cidade de São Luís, mas no estado do Maranhão. Pois é, e a educação é muito importante, mas também a fiscalização, claro, a punição também, que lamentavelmente, infelizmente, muitas pessoas ainda teimam em beber e dirigir. Isso aí pode levar à morte, causar acidentes e é contra as leis de trânsito, as penas estão mais severas e a pessoa tem que ter essa conscientização. É importante também essa junção dos órgãos estaduais, o DETRAN, também a Polícia Militar, a participação de entidades não governamentais como o SOS Vidas. E infelizmente, as pessoas aí comentaram na reportagem da Geice Gomes, a grande maioria é a favor da blitz da lei seca, o combate aí essa combinação álcool e direção, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda temem descumprir a lei, temam em não aceitar as fiscalizações no trânsito. Inclusive a gente percebe a opinião não só das pessoas, mas lamentavelmente até de políticos que eram para dar exemplo e defender a lei. Agora são 7h08, confira o nosso giro de notícias. Rompeu na manhã de ontem a subadutora do sistema Italuís na região do Itaquibacanga, na ponte elevatória que abastece as áreas do Bacanga, Porto do Itaqui, UFMA e adjacências. Uma equipe da CAIMA foi deslocada para resolver o problema. Por meio de nota, o órgão informou que houve rompimento acidental de subadutora de 900 milímetros e que já estão sendo realizadas necessárias para reparo. 2 pessoas morreram após um acidente nas proximidades do povoado Morro do Chupé, na BR-230. As vítimas foram identificadas como Raimundo Donato e Erisvaldo. Eles saíram de Serrolândia, na Bahia, para fazer entrega de bolsas no município de Balsas, quando a caminhonete em que eles viajavam foi esmagada por uma carreta. A Polícia Rodoviária Federal segue investigando as causas do acidente. A Superintendência de Investigações Criminais, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Pará, prendeu na cidade de Belém Máximo Moura Lima, paraense de 54 anos de idade. Ele é condenado pela Justiça a 29 anos e 9 meses de prisão pela 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado do Maranhão, acusado de ter participado do assassinato do delegado de Polícia Civil Estênio Mendonça, em maio de 1997. O crime foi cometido na Avenida Litorânea, aqui na capital. O mesmo será recambiado para o presídio em São Luís, onde ficará à disposição da Justiça para cumprimento da pena. Pois é, agora são 7h09, eu já recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Pois é, Silvan, a gente acompanhou a prisão do Máximo Lima, que já é condenado aí pelo crime que vitimou o delegado Estênio Mendonça aqui em São Luís em 1997, quer dizer, já se passaram 21 anos e agora vai ter que cumprir a pena, né, Silvan? 29 anos e 9 meses, não é ele que, de acordo com os autos do processo, ele teria tido uma participação direta na elaboração, né? Você sabe que houve todo um planejamento, né? A premeditação, para que o delegado Estênio José Mendonça fosse inclusive atraído até o local do crime onde ele foi executado.
De acordo com o processo, Máximo Lima Moura, que é do Pará, ele foi a pessoa encarregada em providenciar o veículo, né, no caso um Fiat Uno, de cor branca, era um veículo roubado. Ele esquentou, como se diz na gíria dos criminosos, colocou placas frias nesse carro e guardou. Esse carro foi guardado num condomínio aqui da capital, na época, até ser utilizado, saindo naquele domingo, que foi o dia do crime, onde ele foi utilizado na execução e depois na fuga, não é? Dos criminosos que abandonaram esse carro depois ali na Rua Mitra, ali do Renascença. Toda a investigação feita, acabou direcionando ao Máximo Lima Moura como sendo a pessoa que providenciou esse carro, trouxe o carro para cá, e aqui ele esquentou, vamos dizer assim, esse veículo e passou para as mãos dos integrantes dessa quadrilha, que acabaram tirando a vida do delegado de polícia. Ele, como a condenação dele é daqui, ele está sendo recambiado para o Complexo Penitenciário São Luís, onde ele vai cumprir a pena dele, não é, pela participação no assassinato do delegado Estênio Mendonça. Pois é, mais de 29 anos aí foi condenado o Máximo Moura Lima, e o Silvio Alves na época acompanhou muito esse caso, todo desenrolar do caso. Foi em 1997, na Avenida Litorânea, que o delegado Estênio Mendonça acabou sendo assassinado. Silvio, a polícia conseguiu também prender um suspeito de ter assassinado aquela criança, um menino de 11 anos, no bairro do Coroadinho, né? Ontem teve esse tiroteio lá no bairro do Coroadinho, e infelizmente uma pessoa foi atingida, foi um tiro pelas costas e acabou morrendo, né? Depois o pessoal do GSA, Grupo de Serviço Avançado do 1º Batalhão, eles começaram a trabalhar no caso, a fazer investigação, e já no período da tarde eles acabaram conseguindo prender um dos envolvidos nesse crime. O Dinei foi levado lá para a delegacia, de acordo com o delegado lá da 10ª delegacia lá do bairro do Bom Jesus. Ele já é bastante conhecido, com várias passagens por vários tipos de crime lá na área, lá na região, e teria sido reconhecido como um dos indivíduos envolvidos nesse tiroteio. Com ele foi apreendida uma arma que já foi encaminhada para o ICRIM, o Instituto de Criminalística, para comprovar, não é, que essa arma, por isso suspeita que foi uma das armas utilizadas na prática do crime. Teriam mais 3 indivíduos que já estão identificados e que também teriam participado desse crime aí, ainda não foram presos, mas estão identificados, e é uma questão de hora, de tempo, para que a polícia também possa prender esses indivíduos e apreender também as outras armas que foram utilizadas nesse tiroteio lá no Coroadinho. Pois é, a polícia segue trabalhando no caso. Também teve um tiroteio com morte no interior do estado, né, Silvio? Foi um confronto, não é, entre policiais e assaltantes lá. Haviam 3 indivíduos numa moto que estava assaltando naquele trecho lá entre Mirinzal, Central e Guimarães. Foram vários assaltos feitos, e aí a polícia foi informada, foi acionada e conseguiu visualizar esses indivíduos, né, os 3 numa moto de cor vermelha, já próximo ao povoado Ceará, que fica ali entre Mirinzal e Central. Lá houve confronto, de acordo com a polícia, eles teriam atirado na guarnição, e o Cleiton Cardoso Rodrigues, que é de Central, né, e o Anderson Veloso Azevedo, que é de Guimarães, acabaram sendo baleados, foram socorridos na ambulância, levados para o hospital lá de Mirinzal, mas chegaram sem vida. Foram apreendidas 2 armas, no caso os 2 revólveres, e vários aparelhos de telefone celular, principalmente, que esse era o objeto, né, que era o motivo dos assaltos que eles estavam fazendo ali na região da Baixada. O 3º indivíduo, ele conseguiu escapar, entrou no mato e acabou conseguindo escapar, embora ele esteja também identificado. Depois no hospital, várias pessoas compareceram e fizeram reconhecimento. Reconheceram ele como assaltante. Dos 2, né? Em outros assaltos que eles já tinham feito, já vinham fazendo assaltos ali em toda aquela região ali da Baixada. Bandidos, assaltantes entraram em confronto com a polícia, acabaram levando a pior. Obrigado, Silvão. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, Silvão. Agora são 7h14 e no próximo bloco, definindo o horário de funcionamento do comércio em Imperatriz no dia do Jogo do Brasil no Mundial de Futebol, que já acontece amanhã, sexta-feira. E mais, os bastidores da política com John Coutrin. Tem pesquisa lá do município de Barra do Corda. Agora são 7h15. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h18. O Bom Dia Maranhão está de volta e a gente vai direto à Imperatriz. Luiz Carlos Lima traz as informações. Muito bom dia, Luiz.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Maranhão. Olha, usuários do transporte intermunicipal expresso metropolitano vão ser beneficiados com a bilhetagem eletrônica. O sistema está em fase de instalação em 10 ônibus que fazem o serviço aqui na região. Só que para adquirir o cartão, o usuário precisa se cadastrar. A bilhetagem de reconhecimento começa a ser implantada e a notícia mal chegou e já tem agradado muita gente. É mais seguro, né? Até porque ninguém se passa pela gente, né? Eu acho mais eficiente, mais rápido, porque muitas vezes a gente perde até dinheiro quando vai tirar o dinheiro do bolso. Além da agilidade e praticidade do novo sistema, os usuários precisam ficar atentos com relação aos prazos, principalmente os que utilizam o passe estudantil e o Vale Transporte. Esses só serão válidos até o dia 16 de julho. A validação é feita com um cartão que monitora a quantidade de viagens que pode ser feita de acordo com o crédito colocado pelo usuário. Para adquirir esse serviço é necessário fazer o cadastro, adquirir o seu cartão. É fácil, é prático, você leva documentos pessoais, a partir da utilização de documentos pessoais é estabelecido um cadastro e que é feita uma recarga de acordo com a capacidade de uso de cada um. Na próxima sexta-feira, a seleção brasileira faz seu segundo jogo na Copa do Mundo. Vai ser contra a seleção da Costa Rica e o Brasil precisa vencer para se classificar. E para que todo mundo possa ficar ligado na TV, é bom se ligar também nos horários de funcionamento dos órgãos públicos e também do comércio. Apesar da movimentação, o comércio vai diminuir o horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira. Para a Dona Maria, é por uma causa nobre. É por uma boa causa, os bancos só vão abrir a partir das 12, por uma boa causa, que nós somos brasileiros. Na sexta-feira, com a partida tendo início às 9 horas, os bancos funcionam das 13 às 17 horas. E em dias de jogos às 3 horas da tarde, o atendimento ao público nas agências será das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Já os serviços de atendimento em saúde nos hospitais, limpeza pública e do matadouro municipal irão funcionar normalmente. Nos shoppings, as praças de alimentação funcionam das 9 da manhã às 10 horas da noite e as lojas e quiosques das 11 horas da manhã às 10 horas da noite, com pausa para o jogo e abertura. Caso o Brasil se classifique na primeira fase, nas oitavas de final o jogo será realizado às 11 horas da manhã. E até lá, os lojistas se decidem se estarão com as portas abertas, mesmo com o Brasil em campo. Esse ano a gente não teve acordo nenhum. Então ele está um pouco que avulso, né? Cada loja vai fazer o seu próprio horário. Aqui nós ficaremos fechados durante todo o percurso do jogo até o período de meio-dia. O funcionário, como o próprio gestor, vai correr quanto tempo. Então, vindo no meio-dia, o funcionário já almoçou e já pega o expediente normal. Então é mais interessante nesse sentido. Tá aí, Eduardo, é só todo mundo se programar para não perder nenhum lance. A gente volta com você. Pois é, Luiz, muito obrigado. A gente vai estar trabalhando aqui na Difusora, trazendo muita informação e torcendo, claro, pela seleção brasileira, que seja um jogo melhor do que foi o primeiro, né? Agora são 7 horas e 22 minutos aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos falar de política. Pois é, já está aqui comigo o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, como eu anunciei aqui no começo, você estava inclusive acompanhando com a gente, foi divulgada uma nova pesquisa agora pelo Instituto DataM, dessa vez sobre a intenção de votos dos eleitores da cidade de Barra do Corda. Te convido o John aqui, também os telespectadores, vamos acompanhar. O Instituto DataM perguntou: o senhor ou a senhora aprova o governo Flávio Dino? 53,6% disseram que aprovam, 39,4% não aprovam, 7% não souberam ou não responderam. Para a pergunta se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para governador do Maranhão? 45,7% disseram votar em Flávio Dino, 21,5% em Rosiana Sarney, 2% Maura Jorge, 1,7% Eduardo Braide, 0,3% Roberto Rocha. 22,8% disseram votar em nenhum candidato. 6% não souberam ou não responderam.
E se os candidatos a governador do Maranhão em 2018 fossem os listados abaixo, em qual deles o senhor ou a senhora votaria se a eleição fosse hoje? 48,3% dos eleitores disseram votar em Flávio Dino, 26,8% em Rosiana Sarney, 2,3% Eduardo Braide, 2,3% Maura Jorge, 1,7% Roberto Rocha, 0% Ricardo Murá, nenhum deles 11,6%, não souberam ou não responderam 7%. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quais deles o senhor não votaria de jeito nenhum para governador do Maranhão? 36,1% dos entrevistados disseram que não votariam em Rosiana Sarney, 16,2% Flávio Dino, 3,3% Eduardo Braide, 2,6% Roberto Rocha, 1,3% Maura Jorge, 0,7% Ricardo Murá, 4,6% poderiam votar em todos, não souberam ou não responderam 35,1%. Nas próximas eleições, o senhor terá direito a votar em 2 candidatos a senador. Sendo assim, para qual destes pré-candidatos o senhor daria o seu primeiro voto para senador? 12,6% dos entrevistados disseram votar em Sarney Filho, 12,6% o Everton Rocha, 9,6% Edson Lobão, 3,6% Alexandre Almeida, 3,6% Elisiane Gama, 0,3% José Reinaldo Tavares, 28,5% responderam que não votariam em nenhum deles, 29,1% não souberam ou não responderam. E para qual destes pré-candidatos a senador o senhor daria o seu segundo voto? 6,6% disseram que votariam em Edson Lobão, 4% Sarney Filho, 3,3% Elisiane Gama, 3,3% José Reinaldo Tavares, 3,3% o Everton Rocha, 0,7% Alexandre Almeida, 28,8% não votariam em nenhum deles, 50% não souberam ou não responderam. O Instituto Dataem também perguntou em qual destes pré-candidatos a senador o senhor não votaria de jeito nenhum. 19,9% dos entrevistados disseram que não votariam em Edson Lobão, 11,3% Sarney Filho, 5,3% o Everton Rocha, 2,3% Alexandre Almeida, 1,7% José Reinaldo Tavares, 1,3% Elisiane Gama, 8,6% poderiam votar em todos, 49,7% não souberam ou não responderam. Para a pergunta, o senhor votaria num candidato a senador apoiado pelo governador Flávio Dino? 31,8% votariam com certeza, 34,4% poderiam votar. 29,8% não votariam de jeito nenhum, 4% não souberam ou não responderam. O senhor ou a senhora votaria num candidato a senador apoiado pela família Sarney? 10,6% dos entrevistados disseram que votariam com certeza, 35,1% poderiam votar, 50% não votariam de jeito nenhum, 4,3% não souberam ou não responderam. Quanto à eleição para presidente da República, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria caso os candidatos fossem estes? 14,2% disseram votar em Ciro Gomes, 13,2% Jair Bolsonaro, 10,9% Marina Silva, 6,3% Jacques Wagner, 4,3% Geraldo Alckmin, 1% Henrique Meirelles, 0,7% Álvaro Dias, 0,7% Michel Temer, Guilherme Boulos 0,3%. 39,1% dos entrevistados não votariam em nenhum deles.
A pesquisa foi realizada no período de 6 a 8 de junho. 302 pessoas foram entrevistadas. A pesquisa foi registrada no TRE com o número 09508/2018. Pois é, como havíamos falado, John Coutrinho já está aqui comigo. Mais uma pesquisa divulgada, importante colégio eleitoral. John, Barra do Corda. Vamos começar aí pelo início da pesquisa que mostrou a questão da aprovação do governador Flávio Dino, também bastante elevada lá no município de Barra do Corda, quase 60%. Bom dia, Eduardo, mais uma vez, bom dia a todos. A pesquisa mostra aí, além de uma aprovação boa do governador Flávio Dino em Barra do Corda é um município grande, município importante, município ali que sempre tem ali, quando é o período político, bem acirrado a disputa política. E Barra do Corda é administrada pelo prefeito do PCdoB, que é o Eric, administra, foi reeleito, ele está no segundo mandato, e lá o governador Flávio Dino até surpreende a votação dele, ele liderando a pesquisa lá em Barra do Corda. Até se imaginava que fosse mais acirrado ele, o governador Flávio Dino, e a ex-governadora Rosiana Sarney, porque a Rosiana Sarney em Barra do Corda tem como aliados ali o grupo político do Nezim, que até faleceu, o ex-prefeito Nezim. Então ali é um grupo político que tem grande força. Então o governador Flávio Dino lidera lá com uma boa vantagem, uma margem boa de vantagem em relação à ex-governadora Rosiana Sarney. Isso dado, claro, a aprovação do governador Flávio Dino, também da parceria que ele estabelece ali com o prefeito da cidade, prefeito local, o Eric do PCdoB, que tem levado ações para o município. Isso aí tem refletido aí tanto na aprovação quanto nos índices do governador Flávio Dino, nas intenções de voto ali na cidade de Barra do Corda, Eduardo. Pois é, o John, a gente pôde acompanhar na pesquisa que o governador alcançou aí 45%, 46% em torno na intenção de votos agora, não na aprovação, mas na intenção de votos. E a ex-governadora Rosiana Sarney não pontuou nem uns 30%, que é a margem normalmente, e se mantém nos outros municípios, né? Foi 25%, 26%. A gente até, as outras pesquisas que nós temos mostrado aqui, as governadoras Rosiana Sarney sempre chegam à casa dos 30%. Ontem, por exemplo, mostramos na cidade de Buriticupu, ela tinha 35%, e outras cidades. Já em Barra do Corda, ela não chegou ao teto, que ela sempre tem mantido nas pesquisas o teto, ela não tem conseguido crescer além dos 30%. Mas em Barra do Corda ela não conseguiu nem chegar nesse teto de 30%. É claro que na eleição a ex-governadora deve intensificar, claro, a sua agenda de campanha em Barra do Corda. Então, como você falou, há uma margem boa, considerável, para o Flávio em Barra do Corda, o que mostra aí que o Flávio, nessas cidades maiores, ele tem conseguido aí, por exemplo, uma boa vantagem em relação à candidata filha do Sarney e, por enquanto, até o momento, ele vence as eleições no primeiro turno, o governador Flávio Dino. Outro detalhe importante da pesquisa é o empate entre o Eduardo Braide e o Roberto Rocha. Claro, o Eduardo Braide ainda não confirmou que é candidato ao governo do Maranhão, ele que se articula aí no sentido de viabilizar uma estrutura partidária, partidos que lhe dê sustentação de tempo de televisão e participação no debate. Até recentemente o Braide articulava com o PSD, só que o PSD ele fechou com o Sarney Filho para indicar a primeira suplência, que será o Clóvis Fecura, ou seja, o PSD não estará mais aí com o Eduardo Braide. Então, diante dessa não confirmação do Eduardo Braide, ainda assim ele pontuou em terceiro, empatado com o senador Roberto Rocha. O Roberto Rocha, nas outras pesquisas, tem levado vantagem em relação ao Eduardo Braide, que nós mostramos aqui na TV Difusora. Lá em Barra do Corda ele consegue já também estar bem posicionado nessa terceira colocação, mas bem abaixo. Se você observar, o Flávio ali na casa dos 40, a Rosiana na casa dos 20 e o Braide e o Roberto na casa dos 3, ou seja, a terceira via ainda não conseguiu emplacar um candidato. Até por conta dessa indecisão, quem é a terceira via? O Braide ou o Roberto Rocha? Ou não tem terceira via? Então isso tem levado uma certa indefinição na cabeça do eleitorado. Então, mais uma vez, como nas demais cidades, demais municípios, a disputa polarizada entre o Flávio e a Rosiana, com uma margem de vantagem para o governador Flávio Dino. Outro aspecto também, nós devemos observar, é a rejeição da Rosiana. Continua alta, assim como nas demais cidades que nós mostramos, a rejeição da ex-governadora continua altíssima e isso também atrapalha a impulsionar o crescimento dela nas pesquisas que vêm sendo divulgadas. Senado lá para Barra do Corda, John, empatados Sarney Filho e o deputado federal o Everton, com 16%, um pouco mais de 16%. Na terceira colocação, o senador Edson Lobão. Isso. Já para o Senado, a disputa ali bem acirrada, na verdade empatados
o deputado Sarney Filho e o deputado Everton. Estão ali empatados na primeira opção de voto. Já na segunda opção, aí já aparece o senador Edson Lobão, que também vem sempre em todas as pesquisas que nós mostramos aqui, ele sempre desponta em primeiro lugar. Ou seja, os candidatos aí que estão sempre na frente, nas pesquisas até divulgadas para o Senado Federal, o Edson Lobão, o Everton e depois o deputado Sarney Filho. O que atrapalhou aí em relação aos candidatos do Sarney? Também a rejeição. A pesquisa mostrou que o eleitorado rejeita o candidato a senador do grupo Sarney, além da Rosiana, os próprios nomes indicados aí pelo grupo. E aí mostrou que a rejeição maior é dos próprios Sarney Filho, que também, apesar de liderar o primeiro voto, junto com o deputado Everton, também é o mais rejeitado. Então a pesquisa mostra esse cenário em Barra do Corda, ali favorável para os dois candidatos, tanto o Sarney Filho, o Everton, logo depois aí o Edson Lobão também liderando aí a pesquisa para a Câmara Alta na cidade de Barra do Corda. Pois é, quando a gente acompanha essa questão da intenção de votos, também é bom verificar essa questão da rejeição. A gente acompanhou, por exemplo, um candidato ao Senado que for apoiado nesse caso pela ex-governadora Rosiana Sarney, tem 50% dos eleitores lá do município de Barra do Corda de não votarem nesse candidato apoiado pela ex-governadora. Ciro Gomes em primeiro chama a atenção também, John Jair Bolsonaro em segundo, e outro detalhe importante é que o Jair Bolsonaro, que esteve recentemente aqui em São Luís, não consegue fazer essa transferência de votos para a pré-candidata do partido, que é a Maura Jorge, né? É bem observado, Eduardo. A Maura Jorge até vem se articulando bem em relação a partidos. Ela que desbancou o Coronel Monteiro. O Coronel Monteiro era o candidato Bolsonaro aqui em São Luís. Ela conseguiu, numa articulação em Brasília, aí, ter o apoio do Bolsonaro, só que esse apoio, essa transferência de votos do Jair Bolsonaro para a Maura Jorge ainda não é refletida nas pesquisas. O que se observa hoje? O candidato do PT e do Lula, hoje no Maranhão, é o Flávio Dino. E também, além do Flávio, o eleitorado já tem identificado que o candidato do PT e do Lula, além do Flávio Dino, é aí o Ciro Gomes. Se o Lula não for candidato a presidente da República, dia 26, inclusive, na próxima terça-feira, dia 26, tem aí um julgamento. O Supremo vai analisar um recurso colocado, impetrado pela defesa do Lula, que pode garantir a sua liberdade, a liberdade do Lula. Mas, enquanto isso, o Lula não sendo candidato, o eleitorado já começa aí a ver que o candidato mesmo aí da esquerda, do PT, nesse espectro, nesse quadrante aí, alinhado mais ao PT, é o Ciro Gomes. E nas pesquisas que nós vamos mostrando, o Ciro lidera aqui no Maranhão. Até por ser nordestino, do Ceará, já ser mais conhecido no Maranhão, ele lidera logo depois o Jair Bolsonaro. Ou seja, a disputa no Maranhão está entre o Ciro Gomes, que lidera, e o próprio Jair Bolsonaro na segunda colocação. Já é um cenário diferente do cenário nacional, quando quem lidera as pesquisas é o Jair Bolsonaro, tirando o Lula do cenário como não candidato. Essa pesquisa com certeza deve ser discutida também, um dos assuntos hoje no Ponto e Vírgula às 18 horas, né, John? Daqui a pouquinho mais a gente vai detalhar melhor essa pesquisa em Barra do Corda para governador, senador, presidente, no Ponto e Vírgula, todos os dias, Eduardo, às 18 horas, 6 da tarde, na saída do serviço aqui na Difusora FM. Ok, muito obrigado, John. E a gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos conferir agora como foi a sessão de ontem na Assembleia Legislativa do Estado com o Fábio Cabral. Deputados de oposição tentaram aprovar nesta quarta-feira um requerimento de autoria da deputada Nina Mello, que solicitava da Secretaria Estadual de Saúde informações sobre o andamento das obras de 7 hospitais de hemodiálise no Maranhão. A proposta, no entanto, foi indeferida pelo plenário. Só uma solicitação para o secretário querendo uma informação de como anda o andamento dessas 7 centros de hemodiálise prometido pelo governo. E mais uma vez, aqui na Assembleia, não passou um simples requerimento de informação. A empresa que era responsável recebeu 70% do valor e abandonou as obras. Então existe toda uma questão jurídica e legal para ser tratada para que a gente pudesse retornar a essa construção. Então esse é o fato real do atraso. Outra vitória do governo foi a aprovação do projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, que aumenta o tempo de vida útil dos veículos que fazem o serviço de transporte público alternativo, intermunicipal e semiurbano. O relator do projeto, o deputado Júnior Verde,
considerou uma importante conquista para os profissionais da área. Foi uma grande conquista, mais uma conquista dialogada, de interação junto ao Poder Executivo, e todos os operadores do transporte alternativo ganharam realmente com essa iniciativa de lei. Só que nem toda a pauta prevista para o dia pôde ser apreciada. Como apenas 27 deputados estavam presentes na sessão, os projetos de emenda constitucional não puderam ser votados, uma vez que o quórum foi insuficiente. Mesmo próximo do recesso parlamentar do meio do ano, o líder do governo acredita que as matérias importantes da casa serão apreciadas pelos parlamentares antes da suspensão dos trabalhos. Tenho confiança que nós vamos limpar a pauta nessa próxima semana. Eu tenho conversado com o presidente Otelino, os demais líderes, para que a gente faça um esforço concentrado para limpar a pauta nessa próxima semana. E no próximo bloco, o Moto espera contar com o apoio da torcida para reverter a desvantagem diante do Imperatriz. É um dos destaques do esporte com Laércio Júnior. E mais, a cantora e compositora Flávia Bittencourt participa ao vivo do terreiro do Bom Dia Maranhão. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo deito no cabelo ao vento. O Bom Dia Maranhão está de volta e agora vamos falar de esporte. E a gente começa falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus. Somos um só coração. Laércio Júnior já está aqui comigo no estúdio do Bom Dia Maranhão. Muito bom dia, Laércio. Bom dia, Eduardo. Hoje mais jogão, segunda semifinal, Bahia e Ceará, transmissão ao vivo aqui pela TV Difusora, né, Transmissão ao vivo da TV Difusora para todo o estado do Maranhão e um clássico que já decidiu a Copa do Nordeste em 2015. Será uma espécie de tirateima entre Ceará e Bahia. O Ceará terminou como campeão no ano de 2015. Nós vamos agora direto para a capital cearense com a Tati Alencar. Ela tem as últimas informações tanto do Ceará quanto do Bahia. O alvinegro que tem aí no comando do time, o Lisca, que chegou recentemente para treinar o Ceará, e o Bahia também tem um novo treinador, é o Enderson Moreira, que deve comandar o time para esse jogo, esse confronto contra o Ceará aqui na Arena Castelão. Os times vivem situações muito parecidas no Campeonato Brasileiro, né, na Série A. Os dois estão na zona de rebaixamento e esse jogo na Copa do Nordeste não serve apenas como um confronto aí para avançar na competição, mas também para resgatar a confiança das suas torcidas. O Bahia está num jejum de vitórias fora de casa, não consegue vencer como visitante. Foram 5 partidas no Campeonato Brasileiro fora de seus domínios como visitante. Todas sofreu derrotas, né? São 5 partidas e 5 derrotas como visitante e nenhum gol marcado. Então, o Bahia vem com tudo para conseguir vencer fora de seus domínios, né? Voltar a vencer fora de casa. Lembrando que Ceará e Bahia disputaram as finais da Copa do Nordeste em 2015 e o Ceará levou a melhor e foi campeão invicto do Nordeste naquele ano. SBT Nordeste, aqui a emoção joga em casa. Jogar, sim. Você se prepare. Hoje, transmissão ao vivo aqui pela TV Difusora. A partir de 9h36 da noite, estaremos com as emoções da segunda partida da semifinal da Copa do Nordeste. Já acompanhamos a vitória do Sampaio na terça-feira. Hoje tem Ceará e Bahia aqui na tela da TV Difusora. E no domingo será a vez de Moto e Imperatriz lutarem por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Confira a expectativa da torcida rubro-negra. O Imperatriz saiu na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Série D. Mas o Moto ainda terá 90 minutos para mudar essa história. O Moto jogando em casa é muito forte. Os números esse ano mostram isso, né? Há muito tempo o Moto não tem um resultado negativo aqui, jogando dentro do Castelão, né? Desde o ano passado. Respeitando sempre a boa equipe do Imperatriz, né? Muito bem montada e dirigida pelo Marcinho, um treinador que conhece o próprio Moto. Mas a gente vai com tudo, né? Para buscar a nossa classificação e manter o sonho do acesso vivo. O time treinou na tarde de quarta-feira no palco do jogo, o estádio Castelão. No estadual, o Moto venceu por 3-0 a primeira partida da final, resultado que garantiu o título mesmo com a derrota por 2-1 em Imperatriz. O torcedor rubro-negro segue confiante. Nós sabemos que temos um grupo
um elenco bastante vencedor, que não precisa mais provar nada para ninguém. E nós vamos para a guerra, vamos para vencer, vamos para classificar. Mas mesmo confiantes, muitos torcedores têm deixado de acompanhar a equipe. Este ano o Moto foi campeão maranhense, está a 3 jogos do possível retorno à Série C. O que ainda falta para o torcedor rubro-negro apoiar a equipe no estádio? Eu creio que nada. Falta só sair de casa e vir para o estádio torcer para o nosso papão. Porque o Moto tá aí, ó, toda dificuldade, time de guerreiro, e vamos ganhar do Imperatriz aqui, independente de qualquer coisa, vai dar papão na cabeça. O torcedor do Moto andou meio desconfiado, né, ao longo do estadual, mas à medida que o time foi conquistando, o torcedor foi fazendo a sua parte, foi comparecendo. O Moto tem uma das melhores médias de público, né? Mas eu tenho certeza que nós superaremos essa média agora, colocaremos aí as 8, 10 mil pessoas aqui, porque só assim com o apoio do torcedor que a gente pode conseguir a nossa classificação. Pois é, duelo marcado para domingo, 5 da tarde, só o maranhense avança e o próximo mata-mata já é decisivo. Quem passar vai subir para a Série C. Lembrando que do outro lado, o Brasiliense venceu o Campinense no primeiro jogo por 1-0, a decisão vai ser em Campina Grande também no domingo. Ok, valeu, Laércio, você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão, falando mais de esporte. Muito obrigado, Laércio. Um abraço. Agora são 7 horas e 48 minutos e agora vamos falar da maior festa popular do Maranhão. São João da Tradição do Maranhão. Oferecimento: tem de tudo acabamentos. Reforme em até 20 vezes. E agora nós vamos ao terreiro do Bom Dia Maranhão. A gente já mostrou na passagem do segundo bloco para esse terceiro, onde está o repórter Fábio Cabral com a cantora e compositora Flávia Bittencourt abrilhantando o terreiro do Bom Dia nesta manhã. Muito bom dia, Flávia. Bom dia também a você, Fábio. Oi, Eduardo, bom dia. Muito bem acompanhado aqui pela Flávia Bittencourt, né, no Terreiro do Bom Dia. A Flávia que já fez um show nessa programação do Arraial aqui na cidade de São Luís. Na semana passada, na Praça Maria Aragão, junto com Alceu Valença, Nando Cordel, muita gente assistindo, participando daquela festa. E para você, Flávia, é um momento especial essa época de São João? É um momento que a expectativa toda do ano é para esse momento, né? São João é minha festa preferida, né? Festas juninas. E poder participar, não só me divertindo nos arraiais, mas também tocando e fazendo o meu trabalho que eu amo tanto, é juntar ali, poder fazer esse bem bolado é a melhor coisa do mundo, né? E como é que foi esse show da semana passada, com o Alceu, com o Nando? Foi nesse sábado agora, né? E foi um show assim, as pessoas estavam querendo mesmo estar ali, se divertir, cantar junto, então apesar de estar ali entupido, as pessoas estavam junto com a gente, fazendo, interagindo com a gente e foi muito gratificante, né? A sua música tem muita influência desse período junino, nas próprias composições, naquilo que você toca como repertório? Sim, todos os discos, né? Desde o Sentido, que foi um disco mais acústico, com violão 7 cordas, a gente gravou Boi de Lágrimas. Depois veio o Todo Domingos, do Dominguinhos, uma homenagem a ele, onde também tinham arranjos mais acústicos e ainda assim ritmos do Maranhão. E por aí foi, no Movimento pra Frente, onde a gente começou a colocar mais a linguagem mais eletrônica, né, guitarras mais distorcidas e tal. Dali por diante a gente nunca largou ainda assim, né? Então é realmente uma influência que eu tenho, porque é algo que eu ouço desde pequeno, né? Então, desde a infância, não tem como isso não reverberar no trabalho, né? E a programação que você tem daqui para frente, qual vai ser nesses arraiais? Pois é, eu vou fazer uma participação no show do Luiz Cláudio, dia 23, no São João da TAI, dia 28, né? E aí também a gente vai fazer tem uma programação aí com a TV italiana, a TV Rai. A gente vai ciceronear aí a vinda dele e a estada deles, mostrando, né, o Maranhão. Não só os arraiais, mas também as nossas belezas naturais, enfim. Vamos encerrar com música então, Flávia? A Flávia que vai gravar um DVD em setembro aqui em São Luís. Setembro. Isso, a gente encerra com música então, Flávia. Obrigado, bom dia. Obrigada. Pois é, a Flávia aí, amanhã no Terreiro do Bom Dia a gente tem mais São João. A todos, até amanhã. Flávia Bittencourt.